Muito bom dia, graça, paz e bem, da parte do Senhor Jesus Cristo, a todas e todos. Esse encontro é um encontro muito significativo, um encontro também de curas, um encontro também que é impactado por esse processo de olho no olho, abraço, boas conversas, e entender que esses irmãos e irmãs que aqui transitam, né, são um presente que serve. Você é, para mim, um presente que serve. De verdade, de verdade. Toda vez que eu vejo as coisas acontecendo na comunidade, como elas se traduzem nas relações e como nós conseguimos fazer com que essas relações se moldem à forma como nós adoramos a Deus, você se torna um presente que serve. E é isso que Deus sonha, né? Esse é o sonho de comunidade. Uma comunidade que é um presente para outros e outras. Louvo a Deus por isso. Hoje, a minha mensagem vem atravessada de alguns questionamentos e de algumas reflexões importantes para a nossa percepção do que é o Evangelho e do que ou como o reino de Deus impacta as nossas vidas, a maneira como nós somos transformados. Processos de renovação complexos, porque eles atravessam o nosso viver de maneiras, às vezes, muito, muito duras, né? Então, poxa, se tivesse que tentar pintar ou movimentar um cenário, imagina você, assim, no seu dia comum, fazendo as suas tarefas, né, diárias. Você acorda, eu não sei se você gosta de café, faz o seu cafezinho, você analisa a sua agenda, vê quais são as obrigações do dia, se prepara para a sua rotina, para sair de casa ou trabalhar em casa, não sei como é essa rotina, mas imagine esse dia comum acontecendo e todas as coisas acontecendo de maneira como você desejou, como você pensou. E aí nessa rotina comum, Deus se apresenta para você. E quando Deus se apresenta para você, Ele vem para mudar a sua rotina. De repente você está num cotidiano natural do seu viver, com todas as suas coisas, de certa forma, ajustadas, né? Porque nem tudo está 100% ajustado, mas de maneira, né, simples, é dizer que, imagina você, nesse cotidiano simples, no encontro com Deus, ver que esse encontro traz para você uma mudança na sua agenda. Se encontrar com Deus é entender que Deus, quando se apresenta a nós, Ele decide mudar a sua rotina. Ele vem com essa característica de alguém que não faz um mero convite, mas é muito mais uma convocação. Todo mundo sabe a diferença, né, de um convite e de uma convocação, né? Quem é do futebol sabe que quando vem a lista de convocados, nenhum jogador pode dizer não. Ele pode dizer não, mas ele nunca mais volta, né? Dificilmente vai ser chamado de volta. A convocação ela tem esse caráter, e eu acredito que Deus faz esse processo, né? O reino de Deus, ele não chega como um aviso, mas ele vem como uma convocação. Ele irrompe o processo natural das nossas vidas e ele também, muitas vezes, nos desestabiliza. E eu falo isso trazendo à memória alguns encontros de Deus com alguns personagens bíblicos. Né? Moisés, um pastor, cuidando, né, das coisas do seu sogro, de repente recebe uma visitação do sagrado. Deus encontra aquele moço no seu cotidiano de vida e traz certos desconfortos, irrompe a agenda e leva ele para um processo de uma certa uma desestabilidade, né? Porque agora nós estamos diante de algo que é além da vida ordinária, é o extraordinário se apresentando a nós. Ele não vem com muitas explicações, vem com a sua convocação, e quando nós olhamos para o processo do divino, do sagrado,
encarnado na pessoa de Jesus Cristo, observamos que quando Jesus se apresenta para nós, ele também nos oferece algo que não é o conforto, é o confronto. Jesus não veio para deixar você na zona de conforto, mas veio para tirá-lo da zona de conforto e colocar no lugar de confronto. Porque nós precisamos muitas vezes disso para fazer certas transições e mudanças. Confronto. Ele, quando se apresenta, por exemplo, para a estrutura política da sua época, ele traz confronto, ele não traz conforto. Quando ele vê estas estruturas, ele não se encaixa diante delas e mais, né? Além de não se encaixar a essas estruturas, ele expõe os defeitos dessas estruturas. Ele escancara esses defeitos. Ele coloca tudo isso de uma maneira exposta à luz e trazendo essa realidade da presença de Jesus no seu contexto. Nos dias de hoje, o reino de Deus continua com essa mesma característica. Ser um agente do reino de Deus nos desafia a ser agentes que geram certos desconfortos ao status quo da sociedade. Porque nós estamos também olhando para a sociedade e fazendo também não só as nossas queixas, mas os nossos questionamentos. Analisando os caminhos que estão sendo direcionados e vendo se isso faz sentido com o que Deus desejou para o seu povo, para os seus filhos e filhas. E aí a gente vira mesmo um agente até de investigação, porque se você olha uma desigualdade, você fala, olha, Deus não está feliz com essa desigualdade. E nós vamos não só orar contra essa desigualdade, nós vamos agir, nós vamos não medir esforços para que essa desigualdade se dissipe. É assim que Deus se manifesta contra as desigualdades. E é assim que Deus também quer com que todos os seus filhos e filhas se manifestem diante de todos os problemas sociais, desigualdades e situações, né, que acontecem e que nos atravessam ao cotidiano. Quando Jesus aparece, né, diante de nós, nos traz essa informação tão profunda em compreender que ele não veio para trazer necessariamente paz, mas ele veio para trazer conflitos. O reino de Deus, nestas categorias, o reino de Deus vai se apresentar nessa reflexão que eu construí em 3 elementos. O espelho, a espada e a farinha. Eu quero conversar hoje com vocês em cima desses 3 elementos. Até para tentar traduzir um pouquinho dessa introdução que eu trouxe para vocês. O espelho como este elemento de reflexo da verdade. A espada como esse processo de divisão, de cisão com o pecado. E quando vamos por fermento, nós entendemos que ele tem uma ação. E essa ação é uma ação de renovação e de transformação onde ele atua. Pensando isso, eu gostaria que você primeiro se preparasse para fazer esse movimento juntamente comigo. Eu queria que você fizesse um movimento de olhar para dentro de você com outros olhos, com um novo olhar, e gostaria que você também entrasse numa zona de conflito, numa zona em que você vai analisar tudo aquilo que está errado. Então, você não vai pensar na pessoa do seu lado. Você vai pensar em você. Você vai entrar nesse lugar de conflito e você vai analisar as coisas que estão desajustadas, onde há erro, problemas que precisam ser reajustadas. E aí a gente vai pensar sobre isso. E qual é
o meu desejo no final dessa reflexão, então já estou dando todo o spoiler aqui do que a gente vai conversar, é que ao final dessa reflexão você compreenda que você se tornará, de fato, um agente do reino de Deus, uma agente do reino de Deus. E para ser uma agente do reino de Deus, essa transformação começa em você, mas não termina em você. Certo? Bora? Vamos lá então. Primeiro ponto. Espelho. E aí o espelho eu vou colocar como o espelho de Cristo. O espelho de Jesus diante de nós. Um espelho que traz revelações e um espelho que também traz os seus confrontos. Quero que você abra a sua Bíblia, se possível, em João 14, 8 e 9. Em João 14, 8 e 9, nós lemos uma indagação de Filipe, discípulo de Jesus. Uma pergunta sincera diante do Senhor, direcionada a Jesus. No verso 8 de João, no Evangelho de João, João 14, 8, diz assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Cristo é esse espelho perfeito de Deus. Jesus Cristo é essa imagem perfeita do Pai, do Eterno. Quando Filipe pergunta, Jesus, nos mostra o Pai, porque aí está tudo perfeito. Eu te vejo como filho de Deus, como Messias prometido, mas agora nós queremos só uma comprovação, nos mostra o Pai. E Jesus fala, poxa, a gente está tanto tempo junto, será que você não percebeu que quem vê a mim vê o Pai? Que Jesus, na verdade, e diante dessa reflexão, é importante ser percebido como o sagrado encarnado em pessoa, o reino de Deus manifesto em pessoa, em forma de gente, de ser humano. Olhar para Jesus é identificar o sagrado. Olhar para Jesus é ver o sagrado, é ver Deus. E mais do que isso também é olhar para Jesus, visualizar esse sagrado de Deus e também olhar em Jesus a oportunidade de refletir a sua imagem como referência da nossa humanidade. Porque da mesma forma que Jesus é traduzido na imagem do sagrado e de Deus, do Deus Pai, nós também podemos olhar para Jesus como a imagem perfeita do ser humano como ele deveria ser. Certo? Então olhamos para Jesus e visualizamos um Jesus que é a imagem e semelhança de Deus e a imagem e semelhança do ser humano perfeito. Como o ser humano deveria ser? Olhe para Jesus. Como nós deveríamos ser? Olhe para Jesus, para a pessoa de Jesus. Porque são a partir dos seus movimentos, do seu olhar, do seu relacionamento, da sua forma de agir e pensar, de conduzir as relações, de ser sensível às questões que aconteciam na sua época, que incendiam não só o processo religioso do qual ele convivia, mas também social. Jesus não estava só na sinagoga, falando com os sacerdotes, mas ele estava transitando. Você vai ver o Novo Testamento, Jesus está na rua. Jesus está transitando no meio dos caminhos, encontrando com pessoas. Pessoas distintas, com realidades totalmente diferentes. Pessoas que tinham posses e pessoas que não tinham nada. Pessoas que estavam bem, né, esteticamente, e outras pessoas que estavam com deficiências e precisavam de um socorro, de uma cura, de um toque, de uma conversa, de uma fala,
de um pouquinho de relação. Jesus estava assim, se traduzindo sagrado para todos e todas à sua volta. E esse movimento desse sagrado divino na pessoa de Jesus nos provoca, nos dá um espelho diante de nós, né? Nos coloca diante de um espelho. Esse espelho é provocador, desafiador, porque, da mesma forma que Isaías, quando viu o sagrado, disse: afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador e habito no meio de pessoas que têm lábios impuros. Pedro no barco também faz a mesma rejeição, fala: Jesus, eu não sou digno, afasta-te de mim. Esse sagrado nos produz um certo medo, e que nos desafia a transformar esse medo em temor, em reverência. Mas o medo, ele precisa ser equilibrado, compreendido, entendido, para que a gente não rejeite o sagrado, não rejeite a Deus. E aqui Felipe também está fazendo esse processo, e você entende que desde a Páscoa a gente está falando sobre essa identidade divina, de um Deus não compreendido, né, que chega em Jerusalém e chora porque o povo não vê. Conversa com os seus discípulos, e aí Filipe olha para ele e fala: mostra-nos o Pai. E ele fala: poxa, a gente está tanto tempo junto, e você ainda não percebeu que Deus está diante de você. Isso me leva a crer que a ideia do sagrado presente não é um arrepio, não é um calafrio. A ideia de um sagrado presente não necessariamente faz a gente ficar rodopiando, gritando, dando várias glórias. Entende? A ideia do sagrado presente pode ser não compreendido. Por exemplo, Deus está aqui. E você pode justamente entender que Deus está aqui e não entender ou não sentir nada. Porque era o que Filipe estava fazendo, conversando com o próprio Deus, com o próprio Jesus, e não entendendo quem de fato ele era. O Cristo como um espelho de Deus perfeito, diante de nós, também traz a oportunidade, nos seus traços, de nos assemelharmos a Ele, de sermos humanos como Deus sonhou o ser humano. Não ser humanos caídos, não ser humanos que rejeitaram o sagrado ou que não compreenderam, mas ser humanos que compreenderam esse Deus, que o desejaram e fizeram desse desejo uma oportunidade de relação com Ele. Esse olhar, de fato, não é uma tarefa muito leve, não é uma tarefa muito fácil, porque sempre quando a gente olha para o espelho, a gente é ferido de alguma maneira. Senão a gente não usava maquiagem, senão a gente não colocava máscaras. Se o espelho não nos ferisse de alguma maneira, a gente não fazia nada diante dele, só seguia a vida. Mas a gente é desafiado. A gente é desafiado pelo espelho natural, mas agora eu estou falando do espelho existencial. Olhar para Jesus é olhar para esse espelho da sua existência, entender que Deus agora está revelando outras máscaras. Máscaras provavelmente, ou pode ser, né, possivelmente, na verdade, de um cristianismo cultural. Máscaras de um cristianismo cultural que nos atravessa e molda uma persona em nós religiosa que não é compatível com o próprio Jesus. Então você pode dizer: eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou de Deus. E você pode usar toda a estética que a religiosidade exige para que você seja esse personagem religioso. Só que aí quando esse personagem religioso chega diante do espelho sagrado, ele olha para a sua humanidade e ele fala: não é suficiente. Não é suficiente. A religião pediu para eu não cortar o cabelo, não aparar as barbas. A religião disse para que eu usasse essa túnica, esse véu. A religião pediu para que eu me comportasse desse jeito e desta maneira, que eu falasse dessa forma. Essa forma aqui é uma forma espiritual de falar, porque a religião produziu isso e eu tenho que falar dessa forma.
E aí, quando a gente é colocado diante do espelho, aí tudo isso cai por terra. E a gente se vê nu. Nu. Como a gente vê alguns pseudos profetas aí na internet, né? Que falam de maneira eloquente, profetizam no meio das igrejas, blasfêmias, bobagens, pastores de TikTok, manipulando o sentimento de outras pessoas em detrimento do seu sofrimento. Atravessam humanidades porque acham que são religiosos, porque falam coisas de uma maneira religiosa e proferem coisas de uma maneira religiosa que não são traduzidas nos textos bíblicos. Isso é muito perigoso. Cuidado, meus irmãos. Não é só porque o pastor é eloquente, que ele gira, que ele fala nas línguas que ele acha que são espirituais, que ele aponta o dedo e fica profetizando coisa na vida das pessoas, que isso é de Deus, viu? Sou muito mais levá-los a uma experiência com o sagrado no seu quarto, né? Entra no seu aposento, fala com o Senhor que está em secreto, que Ele se revelará a ti, do que você ficar perdendo a cabeça com esses pastores de midiáticos. Cuidado. O espelho revela as máscaras desse processo institucional de um cristianismo cultural, e o espelho também revela o nosso ego disfarçado de zelo. Revela também certas desumanidades, né? É um espelho que revela maldades incrustadas dentro da sociedade que são difíceis de ser retiradas. Como estes eventos, né, que eles estão midiáticos, eles estão latentes no noticiário, mas muitas pessoas desconsideram. Por exemplo, as crises climáticas. Você sente o caos climático que a gente está vivendo. E tem gente que fala que isso é mimimi, que é conversa fiada, que é mentira, que é, sei lá. Né? Você ouve, vê e sente o processo do racismo na nossa sociedade. E tem gente que acha que isso é mimimi, que não tem que falar sobre isso. Está claro, como o sol. Mas as pessoas querem negar a existência de processos que infernizam a vida de muitas pessoas. Então, toda vez que nós nos apresentamos diante de Deus, Ele revela essas mazelas através do seu espelho existencial. E Ele fala, olha aqui os problemas do mundo. Olha aqui as situações, olha a situação que vocês estão colocando, o mundo que eu criei para vocês governarem, para vocês cuidarem. Olha como estão as coisas, a que pé, a quantas vão. E o que vocês estão fazendo para mudar isso? Para renovar esse contexto? Qual é a sua postura? O que você compreende até mesmo como responsabilidade? É um pouco dentro dessas conversas que o espelho traz para a gente. E nos desafia, porque olhar para Jesus é se encontrar. Olhar para Jesus é também receber a oportunidade de se desconstruir. Ou melhor, de se despir de todas as mentiras que foram contadas. E de todas as manipulações que foram colocadas na sua consciência por causa de outras consciências. Cuidado. Uma aplicação prática para a gente é, no meio do alvoroço, quando nossas emoções estão transbordando, silêncio. Silêncio. O silêncio às vezes faz a gente refletir. Faz sentido isso? O silêncio faz a gente parar, analisar, pensar. Está certo isso? Está correto? E o silêncio faz a gente também desenvolver perguntas. Por exemplo, uma pergunta
que parte da sua vida hoje precisa ser revelada pelo espelho de Cristo? Qual é a parte da sua vida que precisa de um espelho, sabe? Para colocar aparente. E entenda que esse espelho, meus irmãos, não estou falando de exposição pública, não. Porque eu já coloquei você dentro dessa caixinha de relação com Deus no secreto. Mas essa relação vai te colocar um espelho e você vai conversar com Deus diante dessas fragilidades que vão estar expostas. É você nu. Entende? E aí a pergunta: qual parte da sua vida você vai abrir para dialogar com Deus e para tentar desenvolver essas resoluções? O que eu desejo que você faça? Confesse. Confesse os erros, os pecados, as falhas. Confesse ao Senhor. Confesse a Ele. Não tem ninguém melhor do que você confessar tudo isso ao Senhor. Outra coisa, se entregue a compreender o que Deus pode te propor para você sair desse lugar. Se entregue. E por fim, exponha-se. Porque resoluções não ficam só no secreto. Uma pessoa transformada com Deus, essa transformação se traduz nas relações. Entendeu? Muita coisa vai acontecer no secreto. O processo de transformação vai sair lá naquele casulo, sabe? Você nessa metamorfose, lá de um casulo, você com Deus. Mas depois, quando a coisa acontece, você borboleta, entendeu? Você transformada, você transformado. Segundo ponto, falamos do espelho de Cristo, e o segundo ponto é a espada. E a espada por quê? Porque a espada divide. A espada como um chamado de um certo conflito transformador para nós. Porque Jesus confronta com essa afirmação desconfortável que está em Mateus 10, 34. Quando você lê, na verdade, a primeira vez que eu li esse versículo, eu demorei para entender. Eu fui ler todo o contexto da história, por que Jesus falou isso. E hoje eu fico mais aliviado. Porque quando Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Isso me deu medo. Medo de Deus. Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz para a terra. Eu não vim para... Ele reafirma ainda, o versículo é categórico. Não vim para trazer paz. Vim para trazer espada. Que espada é essa? Sendo que Jesus, quando chega em Jerusalém, não está com uma espada na mão. A espada de Jesus não é uma espada de ferro, de aço fundido. A espada de Jesus é a verdade, é a sua palavra, né, que muitas vezes é traduzida nos textos bíblicos como faca de dois gumes. A verdade do Senhor é a espada. E ela vem para romper com toda mentira. Entende? Vem para cortar, vem para separar, vem para fundir, rasgar todos os pactos com o pecado. Vem para dissipar, desfazer com todas as desigualdades, com todas as mentiras que foram contadas, que foram adaptadas em nossas vidas, nos nossos cotidianos, vem nos trazer conforto, vem nos trazer confronto e também vem mudar a nossa compreensão relacionada ao sentido do que é conforto. Porque se você está confortável e esse conforto chegou a você produzindo desigualdades, você está em pecado. Entende? Se você se sente confortável, mas os seus pares estão desconfortáveis porque o conforto que você recebeu produziu desigualdade, você está em pecado. É por isso que um dia eu falei que um diabo da nossa geração são os bilionários. Uma pessoa milionária. Todo mundo deseja, todo mundo quer ser milionário.
Todo mundo quer ser um diabo. Porque para ser um milionário, você precisa de desigualdades. Você precisa continuar jogando pessoas para a pobreza. Você precisa continuar jogando pessoas para os cantos do viver. O reino de Deus não é um chamado, meus irmãos, para anestesia. O reino de Deus é um chamado para ação, para um posicionamento. O reino de Deus é um chamado também para desenvolver certas rupturas que estão no contexto não só da nossa vida cotidiana, mas no contexto social muito mais amplo. Porque Jesus veio para trazer espada mesmo, trazer a verdade. Olhar para o César, o imperador, e dizer para ele, seus pés são de barro. A sua espada é de aço, mas os seus pés são de barro. Você não paga por si próprio. Jesus vem para dizer para os religiosos, olha, tudo isso que vocês estão pregando aí, pés de barro, frágil demais. Vocês produziram uma espiritualidade tão endurecida que nem vocês conseguem pagar essa conta. Vocês criaram tantas regras que vocês não conseguem pagar a conta dessas regras que vocês criaram. Vocês são escravos e vítimas da sua própria existência. É um Jesus verdade, espada. É esse tipo de espada que Jesus diz. Eu não vim para trazer paz. Paz, na verdade, paz, a palavra paz, ela é traduzida do termo pax. Quem já viu numas praças no Brasil, assim, tem muitos lugares que tem aqueles monumentos, né? E está escrito pax. Já viram? P-A-X. Pax vem do latim e ela era uma expressão romana. E a pax romana, ela era produzida pelo imperador. O imperador, quando chega ao seu status, né, ele diz, trarei ao meu povo a pax, que é essa paz que o Estado propõe de cuidado, né, e de organização social. Entende? Então, quando a gente usa a palavra paz, essa paz ela vem traduzida para a gente, do latim, no nosso contexto social, como algo que, um refrigério, sinto tanto uma paz. Mas a origem da palavra é a pax romana, que é esse estado de organização social, de pressão diante desse povo. Então, quando Jesus fala, naquele tempo, para o Império Romano, não vim trazer pax, eu vim para trazer espada. E a espada é a verdadeira verdade. A verdade que o mundo ainda não tinha visto, compreendido e ouvido. Estava diante deles. E fazendo os seus alvoroços. Porque a espada agora, ela vem como uma verdade que fere todas as mentiras do sistema. Vem como uma verdade que inclusive divide famílias. Por que famílias são divididas por causa da espada da verdade? Porque existem lados da família que não estão comprometidos com essa luta das desigualdades. E é por isso que há muitas divisões. Nós passamos por um cenário político em que as pessoas se afastaram, as famílias foram divididas. E por quê? Porque parte dessa família não estava comprometida com as desigualdades. Não estava preocupada. E aí houve rupturas, e a verdade faz isso. Ela impõe regras, ela fala, até aqui eu consigo caminhar com você, agora a partir daqui não dá não. Não dá. Não tem como, porque se eu passar dessa linha aqui, eu estou fazendo conchavo. Eu estou fazendo parceria com algo que não se traduz com o que eu creio, que é a verdade que me foi revelada no Cristo. Toda vez que a gente se silencia em detrimento da justiça, a gente está fazendo pacto com o nosso adversário. Entende? Então, nós estamos nesse processo de denunciar todas as estruturas que mantêm os privilégios e sofrimento, né? E produz sofrimento do povo.
quando o reino de Deus chega e é anunciado por Jesus Cristo, finalmente é Deus agora na possibilidade de um comando, né? Quando o reino de Deus é anunciado no meio de nós vemos um Deus que não se acomoda, mas é um Deus que age. Quando Deus é anunciado, ou o seu reino é anunciado, nós vemos uma característica de um Deus que se apresenta, que ele se levanta e ele produz ação. E a ação dele é de arrasar toda a dinâmica do adversário. E é por isso que é exposto. Isso vai nos fazer compreender, meus irmãos, por que Jesus foi crucificado e morto da maneira que foi. Porque o ódio produzido pelo Estado e pela religião foi por conta da fala de Jesus. Um cordeirinho manso começou a falar a verdade. E falar a verdade, meu irmão, dói, não dói? É difícil falar a verdade. É difícil, inclusive, receber a verdade. É difícil você pegar a verdade e falar, isso aqui faz sentido, mas não fala para ninguém. Entendeu? Até então estava coberto. E aí quando o reino de Deus é inaugurado, porque Jesus fala, finalmente o reino de Deus chegou. E aí quando o reino de Deus chega, o que acontece? A verdade começa a correr sobre a história. E a verdade ela começa a conectar com a linguagem de Deus com o seu povo. E como Deus conversa com o seu povo? Através dos seus anciões e anciãs, através dos profetas. Toda a conexão de fala dos textos bíblicos e a mensagem e as profecias que estavam reveladas no passado, agora começavam a traduzir dentro de uma pessoa. E essa pessoa era o próprio Jesus. Incomodando tudo e a todos. É Jesus agora firmemente e verdadeiramente exposto. Agora, todos e todas viram. Inclusive os infernos compreenderam quem Jesus é. E eles não vão medir esforços para barrá-lo. E é por isso que acontece o que acontece. Porque a fé, ela não confronta. Na verdade, a fé confronta, mas ela não pode ser domesticada. A fé é esse lugar de confronto, de ação, mas jamais um processo de tentativa de domesticá-la. Não. Deus agora se apresenta para pessoas que querem de fato ser uma igreja que entra em conflito com todas as injustiças. Não fica inerente a elas, mas se levanta, se ergue para que a verdade se aprofunde na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu cotidiano, nas suas relações. Por último, meus irmãos, eu termino com o fermento. E o fermento é o fermento que transforma. O fermento como o fruto do Espírito. O fermento como a oportunidade de compreender o que é ter uma vida integral. Um ser humano como ele deveria ser. A integralidade da humanidade está na essência conectada na raiz do eterno. Se estiver fora, não está integral. Foi manipulado. Mas nós estamos tentando desenvolver uma espiritualidade que se conecta com o sagrado de maneira integral, para que a nossa humanidade seja integral, para que a nossa vida seja uma vida integral. E o fermento ele faz isso. E como que o fermento age, meus irmãos e minhas irmãs? Não age por fora. Quando a gente começa a produzir o pão, e a gente coloca o fermento e começa a manipular a massa, o fermento começa a encontrar todo o elemento, né? Ali o azeite, a farinha, e aí ele começa a produzir certas reações. E essa reação do fermento começa a fazer a sua levedura, e o fermento vai incorporando a massa e fazendo ela crescer. É assim que acontece quando os frutos do Espírito impactam o nosso interior.
externamente, não agora. Talvez não aconteça rapidamente. Talvez o fruto do Espírito está sendo produzido dentro de você. Ainda não refletiu na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no trato com seus filhos e filhas, no trato com os seus parceiros de dia a dia. Talvez não tenha refletido, mas os frutos do Espírito estão lá e eles precisam ser cultivados, porque a maneira como nós vamos manipulando essa massa, nós vamos expandindo a reação desses frutos a ponto de fazer com que essa massa cresça. E aí, quando ela começa a crescer, meus irmãos, não tem como a gente esconder. A Fernanda está aí para mostrar para vocês. Né? Quando ela começa a crescer, a gente ainda fez o processo fase a fase, tirou uma foto no começo e agora, né, Fê? Poxa, a gente achava que você estava com uma barriguinha, né? Não era, agora tá, todo mundo vê. Não tem como esconder. Assim é o reino de Deus e os frutos do Espírito impactando a nossa vida. Começa a aparecer devagarinho e de repente todo mundo vê. E há de nascer. E há de produzir vida. E há de reviver no meio de nós processos que vão além de nós. E aí eu termino fazendo a reflexão inicial, dizendo que o meu interesse em falar tudo isso que eu falei hoje é fazê-los e fazê-las entender que o impacto destas informações e dessa compreensão vai produzir ou vai começar a desenvolver uma produção em você, mas não termina em você. Começou em você, mas não termina em você. Começou em você, mas vai impactar as pessoas à sua volta. Vai impactar a vida da sua companheira, do seu companheiro. Começou em você, mas vai impactar a vida dos seus filhos e filhas. Começou em você e vai impactar a igreja, a comunidade de fé, as pessoas que você se relaciona, os afetos que são construídos nesse processo de santificar a sua trajetória. Não tem como, meus irmãos. Não vai parar. Porque isso vai começar a crescer e os frutos do Espírito vão começar a ser revelados em locais que antes nem chegavam. E aí, de repente, talvez alguém possa dizer, nossa, como você mudou. Como você está diferente. Olha como eu reagi. Se fosse há um tempo atrás, eu não reagiria dessa forma. Se eu tivesse vivido isso lá em 2012, eu não sei se eu conseguiria, não. Talvez eu sucumbiria. Mas você chegou aqui, meus irmãos, e o Espírito de Deus está no meio de nós. E é Ele que está impactando as nossas vidas de dentro para fora. E fazendo com que esse impacto seja tão relevante que vai se expandir em todos e todas que estão à nossa volta. E isso, meus irmãos, é extraordinário. É isso que tira a gente da vida ordinária, da vida comum, do seu dia a dia, e nos lança para o extraordinário. De repente, num dia comum, Deus se apresentou e te tirou dessa zona de conforto e te colocou numa zona de confronto. De repente, você estava de boa e Deus te incomodou. E aí você falou, eu acho que eu vou me cadastrar no grupo de louvor e vou tentar cantar. Vou ver se dá certo. E está acontecendo. De repente, você se colocou à disposição, falou, não, eu vou cuidar das mídias lá, né? Nunca mexi com isso, mas eu vou me dedicar para isso acontecer e está dando certo. De repente, você ouviu uma súplica dos pastores dizendo, precisamos de pessoas para ajudar a gente na curadoria do espaço, na zeladoria do espaço, e de repente seu coração ferveu e falou, não, preciso ajudar nesse lugar também, preciso me colocar à disposição, porque essas coisas aí precisam estar organizadas. Entende? Como começou em você, mas não parou em você. Isso é extraordinário. Isso é incrível. Isso é o sagrado no meio de nós.
Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los e convidá-las para a mesa, porque hoje é dia de ceia, hoje é dia de partilha, e nada melhor do que sentar à mesa com uma reflexão tão profunda a partir do nosso Mestre, o nosso Jesus, que não vai ser reconhecido como qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, o próprio sagrado diante de nós. Jesus está aqui. E a gente não vai perguntar para ele, mostra-nos o Pai. Não, nós vamos dizer, obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja bem-vindo, Eterno. Seja bem-vindo, Yeshua HaMashiach. Seja bem-vindo, Sopro Ruá, no meio de nós. Podemos servir? Você vai pegar o pão e o cálice, como de costume, não coma, não beba do cálice, até que todos se sirvam. Você que está em casa e nos acompanha, você também é convidado a participar desse tempo, dessa ceia, dessa mesa. Saiba que a simbologia do pão e do suco de uva pode ser traduzida no seu contexto. Eu não sei onde você está, mas você pode pegar uma bolachinha de água e sal. Se não tiver suco, pegue uma água, mas faça a sua mesa sagrada, porque Deus faz o sagrado acontecer e chegar. Ah, Rafa, eu não tenho nem pão na minha casa. Faça esse momento sagrado. Convide o Senhor, que é esse pão presente, se fazer valer milagres, porque Deus também restitui e traz mudança na nossa prateleira. Que a prosperidade, que a bênção, que a graça do Senhor chegue na sua casa nesse momento. E que essa mesa seja expandida em todos os lugares. Nós estamos nos servindo desse pão que desceu do céu, o pão vivo. Que o milagre aconteça em todas as casas, com todas as famílias, assim como nós suplicamos nesse lugar, a partir dessa vivência tão amorosa e tão especial, que é a mesa sagrada, a mesa do Senhor. Glória a Deus. Em Mateus 13:33 diz assim: o reino dos céus é como o fermento. O fermento que uma mulher tomou, misturou em 3 medidas de farinha. 3 pontinhos. Continua a história. Isso é extraordinário, meus irmãos. Mês das mães, né? Um mês tão significativo merece um versículo como esse. O reino de Deus é o fermento e a farinha na mão de uma mulher. Extraordinário. Na simplicidade do pão, você percebe que ele não só mais é para nós uma substância natural, mas passa a ser o corpo de Cristo que foi partido por nós. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Ao comer desse pão, faça a memória de Cristo Jesus. Faça a memória desse sagrado completo de um Deus eterno, como Pai, como Filho, como Mãe, como Espírito, que age dentro de nós, nos fortalecendo com seus frutos. O pão dos céus. Coma em memória de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor.
Diga palavras de adoração ao Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, porque compreendemos o Teu corpo, traduzido em nosso corpo. As nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos lamentos agora são tomados para si, para Ti. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si o nosso sofrimento, as nossas lamentações. Obrigado, Senhor, por nos resgatar desse lamaçal de pecados. Obrigado, Senhor, por nos resgatar, Senhor, desse lamaçal de infernos, de injustiças, de desigualdades. Obrigado, Senhor, por dignificar o nosso corpo no Teu corpo. Nos restituir a nossa humanidade, para que sejamos todos e todas um corpo sagrado, um corpo vivo, conectado uns com os outros no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por corresponder ao nosso hosana, o nosso socorro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. De maneira semelhante, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a vinda, a chegada do Senhor. Essa experiência de um Deus que está vindo para aqueles que precisam ser resgatados, e de um Deus que chegou para aqueles que estão com o coração aberto. Celebramos a ressurreição de Deus em nossas vidas, em todos os contextos, tá? A ressurreição de Jesus em todos os contextos. A ressurreição de Jesus para todos e todas nós. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Diga para a pessoa do seu lado: um brinde à vida. Um brinde à vida. Pode beber do cálice, celebre a vitória do Senhor na cruz. Brindamos a vida, Jesus. Brindamos a vitória do Senhor na cruz. Não há mais nada e ninguém que possa barrá-lo. Porque o reino de Jesus, o reino de Deus chegou. E o reino de Deus, anunciado agora, expande em todos os ambientes a sua verdade. E essa verdade impactante resgata os seus filhos e filhas para um novo tempo, para o novo que virá, para o novo que está presente no meio de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Te exaltamos. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações da Ruá, o Espírito, nos complete, nos vivifique, e que estes frutos transbordem em nosso ser de maneira significativa, a ponto de fazer com que essa massa cresça, se fortaleça, para que abençoe todos os lugares onde chegarmos. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.